Bem, passando aqui, seguindo a nossa aula, a gente chega aqui no tema da duração do mandato. A duração do mandato do presidente e reeleição. O mandato do presidente dura 4 anos e é admitida uma reeleição, tá? A possibilidade de reeleição foi incluída na Constituição por emenda constitucional, que foi a emenda 16 de 97, que alterou lá o artigo 14 da Constituição. Mas olha só, então o artigo 82 fala da duração do mandato, né, que é o mandato do presidente é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Beleza. Aí lá no artigo 14, no parágrafo 5º, é que está a previsão da reeleição. Que ele fala, o presidente da República, os governadores de estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído, atenção a essa palavra aqui, tá? Ou substituído, no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então é admitida uma única reeleição. Ele pode ser reeleito para um único período subsequente. Só que esse dispositivo ele fala o seguinte, pode ser reeleito quem foi o chefe do Poder Executivo ou quem o sucedeu ou substituiu no curso do mandato. E aí fica aquela coisa, poxa, mas o cara, imagina que o sujeito é governador, tinha um vice-governador, e durante o mandato, naturalmente, o vice-governador vai lá e substitui o governador em alguns momentos, né? O governador viaja, o governador, sei lá, adoece, não dá para ficar ainda aos compromissos, o vice-governador vai lá e substitui. É normal isso. E aí, será que é correto dizer que o vice-governador, só porque realizou essas substituições aí esporádicas, não pode se candidatar a um período subsequente se ele já tiver no 2º mandato como vice? E o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é correta essa interpretação. O STF decidiu que só se conta um mandato para fins de reeleição se esse mandato foi exercido com caráter definitivo. Ou seja, se ele foi exercido ou por eleição, o cara foi eleito como titular, ou se foi exercido por sucessão. Tá? Então, se o indivíduo é eleito como vice e depois o titular deixa o cargo e o vice sucede o titular, aí conta um mandato para fins de reeleição. Né? Agora, se ele não sucedeu, não conta como mandato. Isso aqui foi decidido no caso envolvendo o estado de São Paulo, tá? Na época em que o governador era o Mário Covas e o vice era o Geraldo Alckmin. O que aconteceu? O Covas foi eleito para o primeiro mandato, o vice era o Alckmin. O Alckmin substituiu lá o Covas algumas vezes durante o mandato. O Covas foi reeleito para o período subsequente e o Alckmin foi lá como vice também. O Alckmin realizou lá as substituições, só que no curso do 2º mandato o Covas faleceu e o Alckmin sucedeu. Aí, no período subsequente, o Alckmin foi tentar novamente ser governador. E aí impugnaram, falaram, não, ele sucedeu agora nesse último período, ele tinha já substituído o Covas antes. Ele não pode agora, no 3º período, ser candidato a governador. Né? Tem a proibição da reeleição na Constituição. Para um segundo, né, uma segunda reeleição sucessiva, é proibida na Constituição. E aí o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, olha, só conta para fins de reeleição como mandato se o indivíduo exerceu o cargo de titular por eleição ou por sucessão, por substituição não. Então o Alckmin aqui, ele só exerceu por sucessão um único mandato. Ele pode ainda concorrer mais uma vez como titular. Por quê? Porque lá no primeiro período, quando ele só substituiu o Covas, não conta para fins de reeleição, tá bom? Se o chefe do executivo quer se reeleger, ele tem que se desincompatibilizar. A desincompatibilização é o quê? É deixar o cargo antes da eleição, determinado período antes, para poder concorrer, tá? Ou para a própria pessoa poder concorrer, ou para algum parente seu poder concorrer, se for caso de inelegibilidade reflexa, que é aquela que é gerada por quem está no cargo, mas atinge os parentes dela. Tá? Quem fica inelegível na inelegibilidade reflexa não é a própria pessoa que é titular do cargo, são os seus parentes. Bem, para o chefe do executivo se reeleger, ele não precisa se desincompatibilizar, porque a Constituição só exige desincompatibilização do chefe do executivo quando ele quer concorrer a outro cargo, mas não quando ele quer concorrer ao mesmo cargo. Tá?
Olha só, artigo 14, parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, o governador de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, a desincompatibilização para o chefe do Executivo concorrer a outro cargo é de 6 meses antes da eleição. Mas para concorrer à reeleição, que é o mesmo cargo, não tem que se desincompatibilizar, beleza? Cuidado, isso aí é uma casquinha de banana que cai em prova, tá bom?